Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nosso Senhor fez muitos milagres quando estava no meio dos homens. Era uma fé viva e operativa. Aqueles que contemplaram com atenção algumas cenas específicas do Evangelho compreenderam muito bem. Nós também, quando rezamos com o Evangelho, quando ouvimos na Santa Missa o Evangelho, entendemos quantos milagres bonitos. O centurião que foi pedir a Nosso Senhor pela filha, a cananeia, que vai pedir também pela filha, a hemorroísa, que pede pela própria vida porque tem uma doença há 18 anos, o paralítico, que é levado pelos amigos para entrar pelo teto. Depois tem o cego Bartimeu, que está no meio do caminho de Jericó, uma cidade perdida, é tida como a cidade da perdição naquela época. Então ele estava ali no meio do caminho, no caminho da perdição, parado, no meio do caminho, no meio da perdição. Jesus passa e esse homem ouve, não vê e sai correndo. Não vê. E como é que ele corre atrás? Não tinha nada a perder, então era melhor correr atrás. E aí lançou a única segurança que tinha era uma capa, porque no deserto é insuportável o calor, mas à noite, para quem mora na rua, o inverno é terrível. É 50 graus de dia e 0 à noite. Então ele tinha que ter uma capa para pelo menos dormir. Então tudo isso são os milagres de Nosso Senhor, que Ele vai fazendo pelo meio do caminho, são para que as pessoas tenham confiança na providência paternal de Deus, embora às vezes nós também não tenhamos. Quem precisou foi até Cristo. Quais são as nossas necessidades? Para configurar-se a Cristo, é preciso saber o que falta em nós para completar. Falta paciência. Vamos pedir a Nosso Senhor que nos ajude a compreender os mistérios. Falta vontade. Pedir a Nosso Senhor que fortaleça a nossa vontade. Falta confiança, que confiemos mais em Deus. O que nos falta? Ir até Cristo. Ao cego faltava vista. Ao centurião faltava a saúde do empregado. À cananeia, a vida do filho. A hemorroísa, a própria saúde. Ao paralítico, também, incapacidade. Todos foram a Cristo, de um jeito ou de outro, chegaram até Ele. No meio do sofrimento, será que os sofrimentos que Deus permite não são exatamente para isso? Os sofrimentos levaram essas pessoas para Cristo, e o sofrimento foi a causa do grande milagre. Qual é o nosso sofrimento? Qual é a nossa miséria? Será que se a gente se unir mais a Cristo e for a Ele, pela confissão, pela Santa Missa, pela oração pessoal, será que a gente também não vai alcançar? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, diz São Paulo. A fé é como fonte de serenidade, de alegria e de otimismo. Porque ver a mão de Deus por trás de todas as coisas, dos acontecimentos, daqueles previstos e dos acontecimentos imprevistos na vida, as dificuldades familiares, as incompreensões, os problemas no ambiente de trabalho, todas essas coisas devem nos levar até Deus. Porque não está na nossa mão resolver. Problema familiar, alguém consegue resolver? Se nem com beijinho e abraço a gente resolve, não chinelada e grita que não vai resolver. Então é isso. O que a gente pode fazer? Uma outra maneira de seguir a Cristo é exatamente aquilo que Nosso Senhor vai dizer. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e me siga. Negue-se a si mesmo. Tome a cruz e me siga. Agir como Cristo. Deixou-se crucificar. Aqueles que deixam todas as coisas à própria vontade, e seguem a Cristo num caminho de conversão, de mudança, receberá 100 vezes mais aqui e na vida eterna. A gente já recebe aqui quando a gente se esforça por fazer a vontade de Deus.
Vai dizer o cego, né, Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Deixou o orgulho de lado, nem pensou na cegueira, deixou a capa, a sua única segurança, e foi até Cristo. O que nos falta deixar para ir até Cristo? Às vezes é o celular, às vezes é a televisão, às vezes é o nosso conforto, às vezes é até a nossa família. A gente reclama da família, mas não desgruda deles, não dá sossego. Esse é um problema. As ações não são nada sem oração. Tudo que a gente faz sem oração não vale nada. Não vale absolutamente nada. Se não for feita a vontade de Deus, tudo que eu fizer vai ser por orgulho ou vaidade. Vai me levar para o inferno. Por isso, as ações não são nada sem oração. E a oração valoriza a ação. Por isso, nosso padroeiro seguiu tão bem São Bento. Ora et labora. Oração e trabalho. A oração dignifica ainda mais o trabalho. E o trabalho nos faz pedir a Deus mais para conseguirmos fazer melhor e vencermos a nós mesmos. O trabalho pede oração. Tudo pede oração. E a oração nos faz ter clareza de como deve ser feito o trabalho. Assim deve ser na nossa vida, buscando sempre a vontade amabilíssima de Deus. Tem uma oração que São José Maria Escrivá fazia, diante de uma dificuldade que acontecia, diante de um problema, uma dívida que vinha e não tinha dinheiro para pagar, um problema que acontecia na casa, uma perseguição que faziam, né, a obra. Então, tudo isso ele dizia: faça-se, cumpra-se, seja amada e glorificada a justíssima e amabilíssima vontade de Deus. É fácil dizer isso? Nem sempre. Mas aceitar já é o começo. Compreender é a verdadeira vitória sobre os males. Aos pés da cama, deveríamos fazer, né, o nosso oferecimento. São José Maria Escrivá tinha dificuldade para acordar, e essa era uma das lutas dele. Levantar quando o despertador tocasse, sem ficar nem mais um minutinho, levantar, beijar o chão e dizer: servirei, hoje servirei. Né? Então, servirei. E fazer já, aos pés da cama, já que estava ali ajoelhado, fazer o oferecimento de obras, né? Eu normalmente faço de Santa Teresinha, né? Senhor, eu vos ofereço todo dia de hoje, nas intenções do Sagrado Coração de Jesus, né? Então é uma oração mais comprida. Mas então eu faço sempre essa de Santa Teresinha. Depois eu mando no grupo, vocês postam para todo mundo. Mas eu faço essa de Santa Teresinha, depois faço a consagração a Nossa Senhora, depois a oração do Anjo da Guarda. Aí eu levanto e aí vou fazer. Aí escovar dente, arrumar cama, fazer barba todo dia, inferno, fazer barba todo dia. Por isso que eu estava querendo deixar a barba grande. Ai, ia ficar branquinha, igual o Papai Noel, assim. Porque tá branco, tá uma maravilha. Então, o que Nosso Senhor pede é isso, né? Que lutemos. Aos pés da cama, no oferecimento de obras, né? Ali está a nossa cruz. E ela nos espera, com disposição da vontade. Vencer aquilo que nos custa. Vencer aquilo que é terrível. Porque a minha vontade é não fazer. Mas a vitória e a alegria verdadeira está em cumprir. E fazer e terminar. E terminando, alegria. Alegria por ter feito bem. Tem uma frase de São José que ele dizia, né? Quando quando aceitarmos a cruz, unida a ela estará a felicidade. Quando aceitarmos as dificuldades, unido a ela, vem a felicidade. Bom, basta ver a cruz. Da cruz vem a glória. A glória é a felicidade eterna. Então, unido à cruz, virá consequentemente a glória. Porque ao aceitarmos as dificuldades, já vencemos a nós mesmos. E vem uma felicidade, porque fui capaz de hoje aguentar, sem reclamar, sem chorar, sem murmurar. Foi difícil igual aos outros dias, mas foi com mais gratidão, foi com mais força, foi com mais alegria. Pronto. E a cruz já não é mais um peso, é uma alegria, porque ali Deus me espera. Porque ali posso amar, demonstrar o meu amor. É dar pouco, bem pouco a Nosso Senhor. Jesus vai dizer, né, principalmente nesse tempo de Quaresma para nós, quando jejuardes, unge o teu rosto e vai a teu Pai e Ele te recompensará. Não fazer a cara de sofrimento porque está jejuando, mas de verdade o jejum é um sacrifício, mas viver com verdadeira alegria aquele sacrifício. E aí sim vencemos.
Eu lembro que quando... Hoje faz tempo que eu não faço isso, mas eu lembro que quando eu descobri que estava com diabetes, eu ia na casa dos outros, cada doce maravilhoso que tinha. Eu lembro que era terrível. Eu falei assim, não, eu não posso ficar com cara triste, porque eu saio de lá com vontade de comer, e aí não sei qual que é a minha cara, né? Então, para tentar vencer, eu lembrava de São José Maria, escrever e falar assim, bom humor, bom humor, bom humor. Então eu criei uma tragédia, uma brincadeira comigo mesmo, que é assim, Padre, o senhor quer? Eu falei assim, quero tanto, mas não posso. Então ele sorri, né? Quero tanto, mas não posso. Então tem muitas coisas que queremos nessa vida, mas não podemos. Não está na nossa mão e não vai dar felicidade. Pelo contrário, vai nos escravizar àquela situação, à minha vontade. Seja feita a tua vontade ou a minha vontade? A vontade divina ou a minha vontade? Por isso temos que lutar. Quando lhe disserem, você precisa descansar, dizia São José Maria Escrivá, fique triste, pois foi essa a recompensa que o teu orgulho queria. Quando disseram assim, não, você já fez muito, pode parar. Eu tenho uma raiva quando falo isso para mim, porque parece que eu sou, 880. Eu estou no confessionário atendendo muita confissão. Aí chega a pessoa e diz, padre, eu vim aqui hoje confessar aqui com o senhor, porque o meu pároco é muito ocupado. Eu me sinto um vagabundo, mas tudo bem. Aí depois quando eu falo assim, nossa, você está com a cara tão cansada, eu penso comigo, é claro, eu tenho que fazer tudo, né? Mas eu queria esconder a cara cansada, mas eu tenho que fazer tudo, e tenho que fazer com alegria. Aí quando eu falo, não, vai descansar um pouquinho, eu fico com uma raiva tão grande, porque de verdade é isso, eu devia ficar triste, pois eu já recebi a recompensa que eu queria. Fiz cara de coitadinho, cara de piedade, e recebeu a piedade. Recebeu o prêmio do mundo, perdeu a graça de Deus. É isso, temos que lutar. Parece uma loucura, sim, mas as pessoas querem muito mais de nós. E podemos fazer muito mais por eles. E é isso que nos torna melhores. Por que uma pessoa é conhecida como um grande escritor? Porque ele perdeu horas escrevendo. A obra dele ficou gravada. Será que as nossas obras não vão ficar gravadas no coração das pessoas? Já viram que quando a gente perde uma pessoa que fazia tudo por nós, quando ela morre, a gente quase morre junto com ela? Por quê? Porque quem fazia tudo por nós, agora não tem mais ninguém mais que vai fazer igual essa pessoa. E a gente fica desesperado. Por quê? Porque perdemos todo o amor daquela pessoa por nós. Vai ficar só lembrança, verdade, gratidão por tudo, mas não tem mais, acabou. Por isso a gente sofre. E a gente nem deu tempo de agradecer tudo que ela fazia. Por isso a gente sofre 2 vezes. Porque não foi agradecido e porque não vai ter mais. É bom que a gente morra assim. Morrendo, ai meu Deus, vão sofrer tanto por nós porque não tem mais ajuda. E ninguém agradeceu. Maravilha. Vai ficar só para a glória do céu. Quando a gente reclama, os maridos não agradecem, os filhos não reconhecem, eu faço tanta coisa, ai coitadinho. Vai descansar, criatura, vai tirar férias, ninguém te aguenta, está choramingando, está chorando aí à toa, para de chorar, criatura. São lutas que a gente tem que travar. É verdade que o ser humano, a nossa vontade pede isso, mas será que é isso que Deus quer? Que perda de tempo e que visão tão humana quando reduzem tudo à tática, como segredo de eficácia. Esquecem-se que a tática de Deus é a caridade, o amor sem limites. Essa é a tática de Deus, o amor sem limites. Assim, superou ele a distância insuperável que o homem, por causa do pecado, estabelece entre o céu e a terra. O homem, por causa do pecado, foi incapaz de amar, incapaz de servir, incapaz de perdoar, incapaz de fazer um monte de coisa. E, portanto, ele veio. Ele veio para quê? Porque a tática insuperável da eficácia de todas as coisas está exatamente na caridade, que é um amor sem limites. A gente só vai ser bom se o nosso amor for sem limites. Ah, agora não. Agora não dá. Agora estou cansado. Agora chega. É limites. É impor limites ao amor de Deus. É impor limites ao amor das pessoas. Já pensou se o marido dissesse assim, pode me ajudar a fazer uma coisa? Agora não. Vai comer tudo apimentado e salgado hoje, seu infeliz desgraçado. Não pode falar isso, perdão, senhor. Né? Mas é isso. Quer dizer, quem que gostaria de ouvir o não do marido? Será que o marido gostaria de ouvir o não da esposa? Acho que também não. Por isso, a tática de Deus é a caridade sem limites, é um amor sem limites. Amar
o sacrifício é abraçar a cruz libertadora, porque é a cruz que nos liberta de nós mesmos. A mortificação dos sentidos, da imaginação, dos sentimentos, são as minhas lutas para me vencer, para dar a Deus o que é dele, ou seja, o meu coração, os meus sentimentos, a minha vontade, o meu gosto. Será que eu estou disposto a dar tudo a Deus? Essa é a amizade com Deus. E quando a gente dá tudo a Ele, a gente tem tudo com Ele. E esse é o segredo da nossa vida. São José Maria Escrivá, no Sulco, número 155, ele dizia: sempre pensei que muitos chamam amanhã, depois, né, como uma resistência à graça. Então, Deus está te chamando pela necessidade do outro. Se ele diz amanhã, é verdade que às vezes não vai dar tempo mesmo. Às vezes as pessoas, Padre, o senhor pode me atender a confissão hoje? Hoje não vai dar mais. Eu já tenho 5 pessoas para atender, isso. Mas amanhã cedo, no primeiro horário, eu te atendo. Esse é sempre, o horário da confissão qual que é? É das 8 às 11. Eu atendo confissão o dia inteiro. 6 horas da manhã nas freiras, antes das 6, antes da missa, eu já estou atendendo confissão. O horário da confissão é das 8 às 11. Mas estou atendendo antes da missa, das 6 da manhã. Às vezes até o fim do dia. Às vezes chega lá um padre à noite lá em casa, vim aqui para gente comer uma pizza. Eu penso, a pizza e a confissão. É a pizza e a confissão, é coisa boa. É a pizza e a confissão. Aí eu aproveito também confesso. Vamos aqui, é 2, matar 2 coelhos com a cajadada só. Então vamos lá. É assim que funciona. Fazer bem, até o fim do dia está trabalhando. Hoje não teve nenhum hospital para ir. Mas quantas vezes eu deixo para ir à noite no hospital? Porque daí não tem trânsito na cidade, eu não vou murmurando, nem reclamando. Vou com alegria, porque eu vou em meia hora daqui até a Paulista, entro no hospital, não tem ninguém, eles deixam entrar, eu dou a unção dos enfermos, 15 minutos eu saí, e mais 25 eu já voltei para casa. Em 1 hora eu fiz tudo. Coisa que quando é no horário mais cedo, é 1h15 para ir, 2 horas para voltar, mais meia hora para eles me deixar subir na UTI, para dar unção dos enfermos, eu perco 3 horas. Então quando eu penso assim, não, vou deixar para a noite, e rezar para que não morra, porque se não for, porque agora não dá não. Agora tem muita coisa para fazer. Então, quantas vezes a gente tem que dizer amanhã e depois? Não é porque não está fazendo nada, é porque está se sacrificando com muitas outras coisas. Duro seria se a gente dissesse agora não, mas não está fazendo nada. Muito ocupado em não fazer nada, como diz São Paulo. Mas ocupar-se com as coisas de Deus. No tema seguinte, no sulco número 156, vai dizer: a alma que menos necessita de reforma na sua conduta, mais se esforça por consegui-la. Não para alcançá-la, pois a perfeição é Cristo, e esse é crucificado. Então, o que é uma alma que necessita de reforma e mudança? É aquela que mais se esforça por consegui-la. Então, essa está sempre disposta a servir a Deus, a buscar. Portanto, não devemos nos apegar a este ou aquele assunto, a esta ou aquela vontade, pois o nosso coração deve ser de Cristo. A Ele pertencemos, a Ele amamos. Essa deve ser a disciplina do nosso corpo, do nosso espírito e do nosso coração. A quem muito o ama, verá que é capaz de sofrer muito. Quem ama pouco, será capaz de sofrer. Quem ama pouco, não é capaz de sofrer. Quem ama muito, verá que é capaz de sofrer. Porque o amor é a capacidade de sacrificar e sofrer pelos outros. Quem ama não faz medida, não faz conta das coisas. Ama e faz tudo, vai dizer Santo Agostinho. Ama e faz tudo. Não ama e tudo que você fizer é uma porcaria. Essa é a luta da nossa vida. Portanto, a humildade de reconhecer tudo isso é passar oculto muitas vezes. E a vida nossa passa muitas vezes oculta. Quem que agradece? Poucas pessoas. E pouquíssimas vezes. Passar oculto, como Cristo passou oculto na Eucaristia. Quem que vem agradecer a Ele? Poucas pessoas vêm agradecer a Nosso Senhor. Portanto, devemos renunciar aos nossos direitos. Humildade de aceitar a verdade. Aceitar a verdade. Tem uma historinha que ela parece ser trágica. É um pouco longa, eu vou ter que ler ela, mas tem tempo. É uma história muito boa. Eu sempre gostei dessa história. São várias historinhas nesse livrinho, e são todas histórias muito boas. Depois eu faço a conclusão. Paciência.
Era uma vez uma jovem esposa de um cavaleiro. Tão jovem os dois, ela com gestos, risadas, palavras que ainda recendiam a infância. Ele ansioso por parecer um homem, procurando andar com passo medido, falar com voz calma, sorrir com ar de entendido. Tão jovens que tinham descoberto juntos o amor, que não tinham tido tempo de imaginar como é o amor antes de vivê-los juntos. Então, que deslumbramento, que transbordamento de amor! Mas amavam-se cada vez qual à sua maneira. Ela, sem medo de denunciar a sua ingenuidade. Ele, fingindo ter experiência. Ela estava grávida e a gravidez estava avançada. Certa tarde, os dois encontravam-se num pomar. O marido acabava de voltar da caça e repousava um pouco junto a ela, à sombra de umas árvores. Os dois, ela sentada no chão, sobre uma grama macia. De olhos fechados, tinha a cabeça apoiada no regaço da esposa, no colo dela. Sentia a criança mexer e sorria para ela, deitado assim no colo dela, com a cabeça na barriga, sentia a criança mexer, olhava para ela e sorria, porque ela sentiu, ele também estava sentindo naquele momento ali, E com as costas apoiadas no tronco de uma pereira, ela observava-o. Era tão belo, assim abandonado o conquistador, como as outras mulheres deviam invejá-la. Começou um outro pensamento. Sentia-se pouco desfigurada pela gravidez, sentia-se pesada, cansada, um pouco deformada. Deixava-o ir sozinho às assembleias, porque estava grávida, às festas, nos castelos dos arredores, e onde ele voltava com o seu meio sorriso e o seu andar descuidado, porque tinha enchido a cara. Tinha-se casado quase criança, de onde lhe vinha esse ar de quem conhece tudo e está de volta a tudo? Ela pensando do marido. De repente, inquietou-se. Bom, já estava inquietada aqui, nesse pensamento. Já te aconteceu, perguntou-lhe, amar outra mulher? Essa é uma pergunta que não se faz para homem. Então, já perguntou, amar outra mulher? Porque se ele disser sim, ele vai morrer. Se ele disser não, pode ser mentira. Se ele não amou a mãe, já é uma mentira. Então ele ama outra mulher. E se tiver filha, ele ama outras mulheres também. Mas aí continua a história. Já te aconteceu, perguntou-lhe, amar outra mulher? Amá-la mais do que a mim? E aí começou. Agora começa a tragédia. Ele entreabriu os olhos, que estava quase meio com o olho fechado. Ainda sorria, mas o sorriso tinha mudado. Se tinha sido menos jovem, menos inocente, menos fiel, a pergunta da mulher ter-lhe-ia desagradado, teria tentado dissipar-lhe as suspeitas. Mas, inexperiente como era, sentiu-se lisonjeado por tê-las despertado e satisfeito de que a sua mulher se tivesse deixado enganar pela posse que adotava, ou seja, daquela pergunta. Quis inquietá-la ainda mais. Aí foi provocar a mulher. Que marido não faz isso normalmente. Então ele foi provocar. Ela fez a pergunta, ele foi provocar. Pensa que eu sou cego? Pronto, já foi a morte dele, Então aí continua. Que não existem outras damas tão belas como tu? Não me julgas capaz de ter experimentado tudo o que se pode experimentar no amor? É que ele queria provar que era experiente. Ela sentiu-se aterrorizada. Tinha esperado que ele a tranquilizasse ternamente, dizendo que não. Afastou-a à sombra de uma dúvida, uma sombra que teria sido agradável se tivesse dado lugar a protestos de amor e carícia que imediatamente a teriam afastado de toda essa ideia. Mas não disse isso. Teria sido como as ocasiões em que ainda a criança fazia tão pouco tempo dizia ter medo dos lobos e, na verdade, tinha um pouco de medo.
Ou seja, ela queria que ele dissesse que tinha medo, que amava, que queria bem. Então ela começou a ver, ele não mentiu, e nem me enganou, e nem me consolou, só para ter o prazer de animar-se, né, entre os braços da mãe. Mas essa resposta fria, essa confissão cínica, então era verdade. O marido amava outra mulher. Ele não disse que amava outra mulher, mas ela pensou, ele ama outra mulher, né? Levava outra vida longe dela, e a sua vida, a sua pobre vida, e a sua jovem vida, e o seu pequeno universo pacífico e seguro, tudo isso não era senão ilusão. Tinha vivido ao lado de um homem que não conhecia, que acabava de descobrir por acaso, para quem contava tão pouco, que nem mesmo se dava ao trabalho de mentir-lhe. Ia ter um filho de um homem que não a amava. Insistiu desajeitadamente, pesadamente, queria a todo custo ouvir o que ele não queria dizer-lhe, e desastradamente disse-o ela: você me traiu. Não era possível, ele tinha de estar brincando. Ela sabia muito bem que ele lhe pertencia por direito e inteiro, deixado com a ideia de que ela não o tomava a sério e de que o considerava incapaz de ser um sedutor, né? O marido teimou na mentira. Foi só piorando a situação. Tomou ares de conhecedor, deu a entender o pior. Não disse, mas deu a entender. Ela arrebentou em soluços, né? Ele irritou-se. Ela destratou. Desejava a sua rival que tivesse muito prazer com um homem como aquele. Enumerou-lhe 1000 detalhes, hábitos, tiques, linguagem ou o comportamento dele que lhe desgostava, que ela mesma se admirava de não ter percebido até então o como ele era ruim, que descobria no exato momento em que lhes lançava na cara todas as suas injúrias e as suas misérias, cuja soma fazia dele um personagem digno de lástima. Lembrou-se de 1000 ocasiões em que ele não tinha reagido como deveria, que não fizera tudo aquilo que deveria dizer ou fazer, né? Ele escutou-a, consternado, humilhado, furioso. Por sua vez, pareceu-lhe descobrir uma mulher desconhecida, dura, fria, desdenhosa, que sem nada lhe dizer o observava desde sempre sem um pingo de benevolência, maldosamente. Que bruxa! Era o tolo ele que a deixara enganar pela comédia que ela lhe havia representado, e que a admiração e a confiança ingênuas compadeceu-se de si mesmo. Sou um idiota. Ela calou-se e voltou a chorar. Um momento antes, à tarde, era tão aprazível, num dia tão lento e feliz, depois de tantas outras jornadas lentas e felizes. Ela o esperava, ele o havia voltado da caça, deitaram-se juntos. Quanta alegria pelo filho! Tudo estava acabado, tudo está quebrado. Nunca mais poderia ela conhecer a sua verdadeira paz. O seu amor era toda a sua vida, né? E que adiantava viver agora? Para onde pôr uma criança no mundo sem um pai? Como podia ele amar uma criança que lhe dava, se não a amava ela? Só tragédia. E aí foi piorando. Morrer, quero matar-me, foi o que pensou a mulher. Então, parece descrição de marido e mulher. Parece. Né? Então ele foi continuou. Ele agora estava de pé, já não estava, né? e o ombro apoiado na pereira, uma perna cruzada sobre a outra, né? O pé tocando o chão apenas com a ponta. Né? Já uma dessas poses que tinha estudado cuidadosamente. Ninguém se mata assim. Como assim vai se matar? Precisa-se de coragem. Chamou a mulher de covarde. Né? As mulheres têm medo de sangue. E ela dizendo, eu me matarei. Por que dizes isso? Repito-te que é preciso ter coragem. Sabe muito bem que não o farás nunca, porque é covarde. Já a ofensa já está reinando. Ao chegar um momento antes, tinha desafivelado e lançado, né, na grama o seu longo cinturão, né, que pendia, né, uma grande faca de caça. Ela viu a faca
Não precisava sequer mexer para alcançá-la. Estava ali, ao alcance da mão. Ela tinha os olhos noutra parte, deixara de olhá-la. Ela tirou a faca da bainha e com todas as forças, segurando-a com as duas mãos, enterrou-a no seu próprio ventre. O grito e o sangue. Agora ele estava ajoelhado junto dela, né? Sustentava com um dos braços, né? Enquanto procurava impedir todo aquele sangue que corria e empapara a terra. Minha querida, minha amada, né? És a única, sempre a única. Eu menti. E aí continua. Pedia-lhe perdão, né? O pobre tolo, o pobre fanfarrão, o pobre meninão, né? o bebê deles, né? Não havia dúvida, a faca tinha-o atravessado. Ela estava pálida, falava com dificuldade, pediu-lhe perdão. Ela também pediu perdão. Perdão por ter duvidado dele, perdão por deixá-lo, perdão por esse bebê. E ele, é claro, perdoava e pedia perdão. Deus perdoaria? Ia compadecer-se diante dele, carregada com esses dois crimes, da esposa e do filho, os dois piores crimes que pode haver, assassinato e de si mesmo e o assassinato do próprio filho. Ela pensava, né? Meu Deus, perdoai-me. Ambos tinham feito a promessa de levar a criança, assim que nascesse, a Nossa Senhora, em Rocamadour, né? É um santuário, né? Na França, né? Que fazia tantos milagres naquela altura, e de confiá-la à sua proteção. Senhora, essa criança vos pertence, salvai-a. Foi o que a mulher disse e que o homem afirmou. Havia escurecido quase todo. Ele sentou-se, olhou ao redor, como tinha podido adormecer num transe tão como aquele. Ele sentiu que estava dormindo, ele acordou, né? Ele acordou naquele momento, né? E ela, né, a sua bem-amada, a sua vida, deixaram morrer sozinha? Não, né, já está se culpando, porque eu dormi, ela morreu, eu dormi, como é que eu pude dormir no momento desse? Né? E ele continua, né? Não, ela está ali, deitada ao meu lado, mas não está morta, respirava pacificamente, descobriu-lhe o flanco, né? Não se via nenhuma ferida na grama, nenhuma mancha de sangue. Ela acordou e sorriu-lhe. Não sentes como se mexe? Nascerá breve. Assustado, com um nó na garganta, o marido quis interrogá-la, compreender, explicar-se. Que tinha acontecido? Tinha acontecido alguma coisa? Tinha sido um sonho horrível? Ela pôs-lhe um dedo sobre os lábios e disse: não digas nada. Nossa Senhora pode curar todas as feridas. Peçamos-lhe que cure no silêncio aquelas que nós infligimos um ao outro. Ela tentou se matar. E ele desmaiou só de pensar que ela morreria. E os dois pediram a Nossa Senhora. E é verdade que foi um milagre que aconteceu. A criança, ela cicatrizou a facada, acabou o sangue, e é uma história real. Ele não sonhou, ele fez tudo, e a juventude fez com que eles não vivessem bem naquele primeiro momento. Estavam num momento tão bonito, bastou uma palavra, uma pequena mentira, uma falta de sacrifício um pelo outro, e tudo virou uma tragédia. Mas Nossa Senhora, né, diz, no silêncio, no carinho, no amor, porque aquele momento era o momento do silêncio, era o momento de ouvir a criança, era o momento da criança para com os dois. E começaram com as dúvidas, começou toda a tragédia. Mas Nossa Senhora curou e curou essa mulher. Hoje pedimos a Nosso Senhor que estar com Deus para que cure todas as nossas feridas, todas as nossas vontades, para que cure todas as nossas misérias, para que nos ajude a nos configurar a Cristo e não a nossa vontade. É apenas uma história, mas é real a história. E o que levou a vontade dos dois? A se maltratarem, a duvidarem, a não se quererem e até a tentar contra a própria vida. Mas quando fizeram a vontade de Deus, se perdoaram, né? Se lamentaram, né? Disseram a verdade, tudo ficou curado. Curado no coração, curado na alma e curado no corpo.
Então são esses sentimentos que a gente tem que pedir ao nosso Senhor, os sentimentos de Cristo, o amor dele, para sermos curados. Configurar-se a Cristo é fazer o silêncio e ouvir o que Deus quer de nós. O que Ele quiser será o melhor para nós, e não o que nós queremos. Porque o que nós queremos pode nos levar à ruína, como vimos nessa pequena história, que é real, né? e que de tão verdadeira é a ação de Deus no coração dos homens. Quantos milagres aconteceram? Acontece um milagre verdadeiro quando ouvimos a voz de Deus, quando nos perdoamos, quando nos amamos, quando nos respeitamos e quando nos oferecemos um pelo outro, né, na vida matrimonial e na vida de família. Quando nos oferecemos às pessoas, tudo ali se transforma. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, como esse casal alcançou o milagre, né, de Nossa Senhora, alcancemos também muitos milagres de Nossa Senhora, para vencermos as tragédias da nossa vontade e servirmos melhor a vontade divina. Dou-te graças, meu Deus, pelos meus propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.